I've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have been one of them. Vincent van Gogh, um artista sofredor que morreu sem o reconhecimento que devia. A arte corria pelo seu corpo depressivo e bipolar. Van Gogh faleceu, mas criou obras de artes que o deixam vivo até hoje como nenhum outro. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou contar pra vocês como foi os últimos dias de vida de Vincent van Gogh. Mas antes do vídeo você pode se inscrever no canal aqui e também deixar o seu like, que isso vai me ajudar demais, compartilha. E assiste até o final, tá? Pode ficar aí, assiste até o final que vai ter muitas informações legais nesse vídeo. Mas para que essa explicação fique um pouco mais completa, nós precisamos entender tudo o que aconteceu entre o seu nascimento na Holanda e o seu último dia de vida na França. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent. Van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, em uma família de classe média alta, o que fez com que ele não sofresse grandes problemas financeiros na infância. E mesmo criança, ele já era tido como uma pessoa muito séria, tímida e muito pensativo. E todos esses fatores fizeram com que ele começasse a entrar em uma leve depressão logo após ser transferido para a França em seu trabalho como vendedor de artes. Depois disso ele passou pela Bélgica, onde em 1881, pela primeira vez em sua vida, pegou em um pincel para pintar seus maravilhosos quadros aos 28 anos. Isso fez com que ele voltasse a morar com seus pais e 5 anos mais tarde, em 1886, ele voltasse a se mudar novamente. Só que dessa vez para um destino um pouquinho melhor, ele se mudou para Paris, a tão conhecida capital das artes. Lá ele encontrou uma pessoa que mudaria a sua vida para sempre, Paul Gauguin. Ele também era pintor, mas eu vou deixar para falar sobre ele um pouquinho mais pra frente ali, tá? Deixa o vídeo rolar um pouquinho. Como talvez uma forma de mostrar um pouco melhor sobre sua personalidade, Van Gogh começou a pintar quadros do tipo de uma natureza meio morta, árvores secas e flores murchas. Como muitos de vocês devem saber, Van Gogh, mesmo pintando por quase ali 10 anos, só conseguiu vender um único quadro durante toda a sua vida, que foi a Vinha Encarnada, adquirido em Bruxelas por Anna Bot, por um preço ali de 400 francos belgas, que na transição para o mundo atual dá mais ou menos uns $1000, que na transição dá uns 700 milhões de reais. Essa pintura data ali de 1888 mais ou menos, e retrata camponeses ali cuidando do cultivo de plantas e tudo mais. Essas plantas, como sempre, muito secas ali, representado mais ou menos com um tom amarelado, um tom meio alaranjado. Em Paris, a convivência com seu irmão Theo ficava cada vez mais difícil. Brigas e discussões eram cada vez mais comuns, eles brigavam muito todos os dias. E em uma carta para seu pai, Theo relatou que viver com Vincent van Gogh era, abre aspas, quase insuportável. Isso porque Van Gogh sofria de vários problemas psicológicos, como alguns já foram citados aqui, e que obviamente não foram bem tratados naquela época, né? Até porque quase nada era bem tratado naquela época. Com a ajuda de alguns relatos deixados por seu pai e por Theo, que foram uma das poucas pessoas que conseguiu conviver com Van Gogh durante sua vida, os médicos atuais diagnosticaram Van Gogh com uma depressão muito forte e com um transtorno de bipolaridade. E claro que é muito importante se entender que naquela época não foi tratado da maneira certa. Naquela época lá, o Van Gogh só era tido como chato.
Van Gogh, chato, sai fora, chato! E claro que isso influenciou na arte e na vida dele. Em 1888 ele deixou Paris rumo ao sul da França, mais precisamente para Arles, uma cidadezinha ali que vai ser muito importante para o desfecho dessa história. Ele procurou essa cidade porque estava muito cansado e doente devido às suas bebedeiras e o excesso de cigarro, mas também com uma tentativa de fundar uma colônia de artistas que se sentiam igual a ele. O tempo que ele passou em Arles foi um dos mais produtivos de toda a sua carreira. Ele pintou mais de 200 quadros e deixou mais de 100 desenhos e 100 aquarelas feitas. E agora vai chegar a parte de falar daquele personagem muito importante, Paul Gauguin. Ele era um amigo e também pintor que Van Gogh conheceu lá em Paris e ele falou ô Gauguin, chega mais! Vem trocar uma ideia, vem aqui pra Arles pra gente trocar uma ideia junto aqui, fica aqui comigo um pouquinho. Até porque Theo não se mudou com ele pra Arles, né? Eu não sei se eu mencionei isso anteriormente. E Gauguin foi. Sim, ele foi. Chegando lá, eles começaram a trocar uma ideia, a fumar um cigarro, e Gauguin chegou até a pintar um dos únicos quadros da história que representam Vincent Van Gogh, que é chamado de O Pintor de Girassóis. Ok, muito legal. Muito bacana. Como vocês já deviam estar esperando, as viagens de antigamente não eram simplesmente vem cá, passa um final de semaninha e depois você vaza. Não, o bagulho era louco mesmo, era coisa de ficar 1 mês, 2 meses, até ano. Então Gauguin chegou lá em outubro e quando era dezembro as coisas começaram a se deteriorar. Gauguin começou a sentir tudo que Theo sentia quando morava com o Vincent. Eu tinha esquecido o nome dele, foi mal, falei devagar demais. Não era uma relação assim muito fácil de se ter. Os dois brigavam o tempo inteiro. Van Gogh, ele gostava muito de Gauguin. Até porque ele tinha uma vida muito solitária, não tinha muitos amigos e também sofria de alguns problemas psicológicos, né? O Van Gogh não era uma pessoa normal. Mas Gauguin, ele era um pouco problemático também. Ele era um pouco arrogante, levemente dominador, tá ligado? Ele parecia um pouco compião. Relatos mostram que Gauguin tava planejando meter o pé, ele não aguentava mais. Mas nessa época estava tendo alguns dias muito chuvosos, então os dois eram obrigados a ficar em casa porque também nada lá era coberto, era só uma casinha e eles só ficavam, eles só queriam se manter secos. Um certo dia passou a chuva e Gauguin resolveu fazer uma caminhada. Não, ele não estava planejando ir embora nesse dia, tá? Ele só queria fazer uma caminhada mesmo, um bagulho de boa, só dar aquela voltinha ali na praça, tá ligado? E não é que quando ele olha pra trás, Van Gogh está perseguindo Gauguin com uma lâmina na mão. Uma lâmina! Então assim, a relação tava ficando meio tóxica, né? Van Gogh, macho escroto, não tava tendo como manter uma relação assim. E em um fatídico dia, depois de mais uma briga com Gauguin, Van Gogh pega aquela lâmina que ele estava correndo com ela, né? Correndo contra ela, e simplesmente resolve arrancar a sua orelha fora. Ele arranca a orelha fora, sem pensar 2 vezes. Pegou lá, cortou a orelha, embalou num guardanapo, né? E entregou pra uma prostituta em um bar que eles frequentavam. Aí é aí que você percebe que as coisas estavam realmente saindo do controle. Depois dele ter cortado a própria orelha, ele enfaixou a sua cabeça inteira, mas estava sangrando muito, porque ele arrancou uma orelha, gente. A orelha sangra, né? Aqui tem veia também. Então, após sangrar muito, mesmo enfaixado, ele desmaiou e foi encontrado no outro dia por policiais e foi levado a um hospital, né, pra tentar colocar a orelha de volta, mas não conseguiu não. Depois disso, Gauguin notificou o Theo sobre o acontecido e aproveitou, meu irmão, e meteu o pé, vazou, ralou peito, mano. E depois disso tudo começou a ir de mal a pior. Como ele perdeu muito sangue, ele podia ter realmente morrido, mas felizmente ele conseguiu se recuperar, voltou pra casa, mas todo dia ele tinha que ir e voltar para o hospital porque ele estava sofrendo com muitos delírios e alucinações devido a envenenamento. E a polícia depois disso foi obrigada a fechar a Casa Amarela, que é o nome da casa dele, tá? Ele deu o nome da casa para Casa Amarela porque ele pintou um quadro colocando o nome de Casa Amarela, ele pintou a própria casa, e aí? Porque as pessoas fizeram uma petição e teve 30 assinaturas para que Van Gogh cascasse fora de lá. E depois disso ele ficou até conhecido como o Louco Ruivo. E ele foi obrigado a meter o pé, né? Porque as pessoas não queriam que ele morasse lá e a casa foi fechada completamente. E ele foi obrigado a vazar mesmo. Teve outra não. Depois disso ele foi para um hospício em São Paulo de Massoura. Eu não sei falar o nome direito, tá? Não sou francês. Isso foi em 1889. E ele foi para lá porque era a cidade mais próxima ali, uns 30 quilômetros de Arles. E o jardim, a clínica, né, que ele morava,
começou a se tornar a inspiração para a criação de seus quadros a partir de agora. Inclusive foi nessa época que ele pintou o famoso quadro A Noite Estrelada, um quadro mel na pepeta. Dentro do hospício ele não podia sair muito da casa e todas as suas caminhadas foram supervisionadas. Isso fez com que ele se sentisse cada vez pior e cada vez mais mal. Não sei se isso é correto de falar portuguesmente falando. Fazendo com que sua depressão continuasse aumentando cada vez mais, chegando em 1890 e ele tendo a pior crise de depressão que ele poderia ter tido. Ele não conseguia mais escrever de tão fraco que ele estava, mas pelo menos ele conseguiu continuar pintando alguns quadros, mesmo com pouca força ele pintava lá de vez em quando, mas bem pouquinho também. E ainda em 1890 ele se mudou do hospício para Saint-Rémy, no norte da França, para poder ficar mais próximo do seu irmão e do seu médico. E 2 meses após a sua mudança, Vincent van Gogh disparou contra seu próprio peito em um campo de girassóis. Não haviam testemunhas no local e ele veio a falecer 30 horas depois do acontecido. Mas muitas teorias são discutidas até hoje sobre o caso. Seu médico e sua família não aceitaram de forma alguma que ele havia se matado, mas a polícia do local não queria perder muito seu tempo com a investigação de um caso e tudo mais e simplesmente colocou como suicídio. O grande questionamento da questão foi: se ele queria realmente se matar, por que não atirar contra sua própria cabeça, onde ficam os órgãos muito mais vitais, né? Van Gogh sofria com muitas brincadeiras de mau gosto por algumas crianças e até alguns adultos do vilarejo. E isso foi muito bem representado no filme Com Amor, Van Gogh, que até tem na Netflix, eu não sei se é da Netflix, mas tem na Netflix, onde ele mostra muito melhor tudo isso que eu tô falando e também essa parte aí das brincadeiras de mau gosto e todo o sofrimento de Van Gogh. O filme é todo feito com a pintura parecida com a de Van Gogh, tá? Então é como se fosse uma animação, é muito legal. O link tá aqui na descrição caso você queira ver. Algumas teorias apontam que ele teria sido assassinado por um garoto enquanto pintava um quadro de girassóis. A bala atravessou o seu peito e, por incrível que pareça, não danificou nenhum órgão, fazendo com que assim ele conseguisse voltar para a sua casa e fosse atendido por alguns médicos, mas no momento não havia nenhum cirurgião no local, então a bala não conseguiu ser removida. Com isso, os médicos já pressentiam que ele iria morrer e deixou ele o mais confortável possível. E ele ficou sozinho no seu quarto fumando um cachimbo até que seu irmão Theo chegasse na manhã do dia seguinte. E quando ele chegou, o Van Gogh estava bem humorado, estava bem tranquilo até, mas quando as horas foram se passando, ele começou a se sentir muito mal, se sentir muito fraco, deitou na sua cama e não conseguia se levantar mais. Isso porque a bala não tinha sido removida e criou assim uma infecção muito grave no corpo de Van Gogh. Em sua cama, ao lado de Theo, Van Gogh já não tinha força e também já não tinha esperança. E disse ao ouvido de Theo, com uma voz bem baixa, porque já não tinha mais forças nem para falar, uma frase que representava toda a sua trajetória e tudo que ele sentiu durante a sua vida: a tristeza vai durar para sempre. Então, aos 37 anos, na manhã do dia 29 de julho de 1890, morre um dos artistas mais fantásticos e únicos da história desse planeta. Claro que após sua história ter sido contada para todo mundo, ele começou a ficar muito famoso e muito reconhecido, chegando a ser um dos artistas mais conhecidos da história de acordo com a revista La Arte. E bom, esses foram os últimos dias de Vincent van Gogh. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Também pode me seguir nas redes sociais @tinocandotv, no Twitter e no Instagram. E eu recomendo você assistir esse vídeo aqui sobre a Mona Lisa e esse aqui, que é meu último vídeo. Também você pode se inscrever no canal clicando aqui. Muito obrigado pelo acesso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço do Tinoco. Adeus. Com amor, Van Gogh.